Irmãos e irmãs, hoje o tema é a escada do Pedrão, né? Quem já me conhece sabe que eu costumo chamar o Pedro, o apóstolo Pedro, de Pedrão, né? O Pedro, né, ele é um personagem bíblico, aí é uma pessoa, né, que faz parte ali do ministério de Jesus e que tem características bem peculiares, que era alguém 880, de um temperamento difícil, podemos dizer até desequilibrado, e que Deus, e que Jesus trabalhou Pedro, e que Jesus foi dando todas as condições para que Pedro pudesse crescer, Pedro pudesse se desenvolver, e Pedro se tornou um grande líder da igreja. E eu queria meditar sobre essa escada do Pedrão, essa escada que nos ensina, né, sobre o nosso crescimento espiritual, sobre a santificação. Então vamos ler lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, tá? É 2 Pedro, tá, gente? É 2 Pedro, tá? Aí está só Pedro, né? Mas é 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 3º ao verso 11. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3º ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento, temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. E desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Palavra do nosso Deus. Irmãos e irmãs, poucas pessoas neste mundo fizeram uma viagem existencial tão radical e transformadora quanto o pescador Pedro, o nosso Pedrão. Cidadão judeu da Galileia, no século I desta era cristã, do homem condicionado a uma mesmice, a fazer sempre a mesma coisa, dos rituais ali da sua pesca, da sua profissão, ele se ergue para uma fascinante jornada de uma possibilidade de se tornar um dos líderes da mais fantástica revolução que este planeta já viu. Mas, como ele se ergueu do chão da mediocridade cotidiana para os níveis mais elevados de uma experiência, de um significado humano nesta vida, como é que se deu essa caminhada, como é que se deu esse crescimento na vida do apóstolo Pedro? No texto que nós lemos, que acabamos de ler, aí na segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 11, Pedrão faz duas grandes afirmações, bem do jeitão de Pedro mesmo, daquele que imposta a voz, daquele que lidera, daquele que está na frente e coloca. Deus é o doador daquilo que nos conduz à sua glória e bondade.
é bênção, é dádiva de Deus. Ele nos doa isso, ele nos dá isso, é graça, né, para todos nós. Segundo o que ele diz, e deseja nos tornar. Ele nos dá graça para que a gente possa experimentar glória e bondade, da sua glória e bondade. E ele deseja nos tornar participantes da sua natureza divina. Veja o que Deus tem para nós, nos tornar participante da sua natureza divina, coparticipante da sua natureza divina. Que coisa linda, maravilhosa, extraordinária. Mas muitas vezes olhando para nós, será que isso é possível? Porque na experiência do dia a dia, das nossas vidas, parece contradizer a possibilidade da concretização dessa tão grande promessa divina expressa aí pelo apóstolo Pedro. Porque quando olhamos para nós, nas nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, encontramos em muitos momentos, a manifestação da nossa mais competitiva, aguerrida e egoísta natureza animal, ou natureza pecaminosa. Como então crer que a fala de Pedro pode significar de fato a viável possibilidade de um projeto de vida cheio de conquistas, de crescimento? A resposta é simples. Ainda que a prática seja o mais difícil de todos os desafios desta vida. Pedrão nos diz o seguinte: eu quero oferecer a vocês uma escada que vai da caverna de uma existência humana caída, corrompida, para um lugar melhor que o Éden, que é o lugar da glória do nosso Criador. Veja bem, tá? Veja bem, estou falando do Pedrão aqui. É o Pedrão 880, o Pedrão desequilibrado, o Pedrão, né, que cortou a orelha do Malco, o soldado ali que veio prender Jesus, do Pedrão que não queria deixar Jesus lavar os seus pés, e quando Jesus fala, se não lavar, você não tem nada a ver comigo, ele pede para tomar banho, tá? Do Pedrão que era assim, do Pedrão que queria afastar Jesus, inclusive, da sua missão, dizendo, não vou deixar o senhor morrer de maneira nenhuma, e Jesus precisou dar aí uma dura nele, dizendo, afasta de mim, Satanás. Ou seja, é esse Pedro, tá? Que diz que ele está oferecendo para nós, através, então, da palavra, da inspiração do Espírito Santo, aí um caminho que sai dessa caverna existencial, de uma vida medíocre, de uma vida marcada aí por uma existência medíocre, para experimentar num lugar melhor do que o Jardim do Éden, que é o lugar da glória do nosso Criador. E, portanto, por essa trajetória de Pedro, que Pedro, ali que negou a Jesus e foi transformado por Jesus, ele tem, então, essa autoridade para poder falar e nos ensinar, porque ele experimentou na sua vida esses degraus, ou esta escada. Assim, aqui dos versos 5 a 7, nós temos a construção de uma escada existencial. Trata-se de uma progressão, associando virtude a virtude na direção de um elevado cume espiritual. E para que a visualização dessa escada nos seja facilitada, eu vou aqui chamá-la, então, de escada do Pedrão. A escada do Pedrão. E vamos lá nos degraus, então, que temos que subir. Primeiro degrau, bondade e fé. Por isso mesmo, diz Pedro, façam todo o possível, se esforcem para juntar bondade à fé que vocês têm. E a razão é simples. Primeiro, a Bíblia, a palavra de Deus, toda ela diz, tá? Está registrada lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento pautado na fé, na confiança que Deus existe, que Deus é o doador da vida, que Deus nos fez, que Deus nos capacitou, que Deus nos salvou e que Deus nos enviou.
E bondade, aqui que Pedro menciona, significa a prática de uma vida dedicada a fazer o bem, de oferecimento da vida, de doação da vida àqueles que precisam, àqueles que estão angustiados, àqueles que estão vivendo algum problema, àqueles que necessitam da nossa ajuda. Portanto, juntar fé e bondade é fazer aquilo que Tiago diz na sua carta, lá no capítulo 2, quando ele diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, porque a fé e obras não existem separadamente. Quem tem fé vai ter obras, porque nós somos criados por Deus, diz o apóstolo Paulo, para viver nas boas obras que Deus já preparou para nós. Então, nós temos que juntar isso, para que as nossas obras sejam obras de bondade, para que as nossas motivações sejam realmente de bondade, e assim nós vamos subindo essa escada. Segundo degrau, bondade e conhecimento. Ele diz, a bondade, juntem o conhecimento. Bondade que não gera reflexão se transforma em virtuosismo moralista e autoglorificante. Bondade, ou podemos dizer aí o serviço, a diaconia, sem o conhecimento, gera pragmatismo. Bondade, diaconia, sem a reflexão, sem o conhecer, gera então esse pragmatismo e alienação, e não ações libertadoras. Há que haver essa junção. Esse segundo degrau mostra que toda a nossa ação de bondade, todo o nosso serviço, toda a nossa diaconia deve vir acompanhada de uma reflexão, de um conhecimento sobre o porquê que fazemos aquilo. Terceiro degrau, conhecimento e domínio próprio. Ele diz assim, e ao conhecimento, junte aí o quê? O domínio próprio. Conhecimento divorciado de autocontrole normalmente nos mergulha numa forma de saber permissiva e que não encontra para si limites, sempre sendo capaz de dar explicações para toda e qualquer forma de atitude ou comportamento. E assim, o que vai acontecer? Nasce a licenciosidade, a indisciplina, a imoralidade. Ou seja, queremos sempre, fazemos as coisas, tá? Temos todo o conhecimento ali e queremos então depois, porque não temos o domínio próprio, justificar as nossas atitudes, ainda que elas não sejam corretas. Por isso que há necessidade desse degrau, há necessidade de juntar o conhecimento a esse domínio próprio, a esse autocontrole, para que possamos não usar do conhecimento também para pisar nas pessoas, para passar por cima das pessoas. O quarto degrau, domínio próprio e perseverança. No verso 6, Pedro diz, ao domínio próprio, você junte aí a perseverança. Ou seja, domínio próprio sem perseverança pode se transformar em um virtuosismo passivo, incapaz de correr riscos, completamente inoperante, sempre com medo de errar, pois seu autocontrole o torna inseguro. Ou seja, é importante você ter o autocontrole, é importante você ter o domínio próprio, porque ele está junto aí com a questão do conhecimento, mas é importante ter a perseverança, ou seja, a coragem de ir para a frente, a coragem de acreditar e de caminhar e de fazer as coisas crendo realmente que Deus está no controle e que Deus está à frente. Quinto degrau, perseverança e piedade. Pedro diz, e a perseverança, a devoção a Deus. Piedade ou devoção a Deus significa que nesta altura da escada, eu preciso ter a consciência de que cheguei até aqui única e exclusivamente pela graça de Deus. Essa graça que me impulsiona a viver de forma piedosa, a viver para Deus, a viver fazendo a vontade de Deus, ou seja, viver de forma generosa, de forma compassiva, de forma misericordiosa.
Assim se vê que perseverança que não se faz acompanhar de piedade compassiva, misericordiosa, pode se tornar uma obstinação fria, incapaz de se desviar de um objetivo, passando por cima de tudo a fim de alcançar os seus fins. Ou seja, acaba caindo muitas vezes naquela sentença: os fins justificam os meios. Ou seja, a minha perseverança que me faz ir em frente, que me faz arriscar, que me faz confiar, também deve estar ali, junta da piedade, para que eu tenha todos os cuidados, para que essa obstinação não se torne algo cruel, algo que se torne um religiosismo que quer alcançar objetivos, mas não se preocupa com aqueles que estão à frente, onde a causa é mais importante do que a pessoa, do que as pessoas. Então, a piedade concede aí a ética ao andar perseverante. O sexto degrau, piedade e fraternidade. Pedro diz lá no verso 7, a essa devoção juntem também a amizade cristã. Piedade sem fraternidade, sem se abrir a relacionamentos, produz messianismo e superioridade espirituais. O piedoso solitário inevitavelmente se torna arrogante, o dono da verdade. A piedade que não se associa com o sentir fraterno, que olha para o outro, que vê o outro, essa piedade então começa só a enxergar de cima para baixo. É a visão experimentada a partir dos relacionamentos que põe, então, o piedoso no nível dos seus irmãos e irmãs, e não em superioridade a eles. Sétimo degrau, fraternidade e amor. No verso 7, Pedro diz, e a amizade, aí chegando no último degrau, e a amizade cristã, juntem o amor. Juntem o amor. Fraternidade é sempre uma maneira humana e irmã de amar. Entretanto, o amor fraterno encontra sublimidade no plano dos olhos e do horizonte. No amor fraterno tem-se a imanência, ou seja, a presença, contato, toque e a possibilidade da comunhão entre os irmãos e irmãs, entre os iguais. Mas a verdadeira espiritualidade, todavia, ela quer mais do que isso. Ela quer ser envolta, quer ser abraçada pelo manto transcendente do invisível, do sagrado, daquilo que é eterno, que é o nosso Deus. Ela quer conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Daí Pedro, então, nos dizer que o último par de virtudes a fazer o sétimo degrau combina a fraternidade, o relacionamento, a amizade cristã com o amor ágape, ou seja, o amor que é desprendido, o amor que não faz troca, o amor que não exige do outro. É o amor de Deus que nós devemos, então, viver e praticar. Assim, aprende-se mais uma vez que o grande dogma cristão, tá? Não é moral, mas é ético. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Tem a ver com a nossa conduta, tem a ver com o nosso jeito de ser, com a nossa natureza transformada a cada dia por Cristo Jesus, subindo esse degrau, degrau a degrau, para que possamos chegar a esse ponto. Então, a pergunta que nos vem agora é a seguinte: quais os benefícios oriundos de se subir por essa escada do Pedrão? Quais são os benefícios de subir degrau por degrau a cada dia que Pedro aí nos oferece? E o apóstolo Pedro mesmo responde com extrema objetividade. E a primeira coisa que ele coloca é que essa escada conduz a uma experiência ativa e frutuosa do conhecimento de Deus. Experiência ativa, caminhada, e caminhada frutífera do conhecimento de Deus.
No verso 8, ele diz: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, não é ficar parado nos degraus, não, é ir subindo sempre, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós subimos. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, nós participamos aí de uma caminhada, de uma experiência ativa e frutuosa desse conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais caminhamos com Ele, mais conhecemos e mais somos usados por Deus. Significa que a cada dia em que vamos subindo esses degraus, que a palavra de Deus nos aponta, vamos nos tornando a semelhança de Cristo Jesus. Que esse é o objetivo de Deus para nós. É o que Deus fez com o apóstolo Pedro, transformando o Pedrão lá no Pedro. Continuou com o temperamento dele, mas aperfeiçoado, trabalhado, moldado, mas ainda com personalidade forte, temperamento forte, mas agora fazendo a vontade de Deus, tendo consciência daquilo que Deus quer. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele se aproximava da graça de Deus, mais ele sabia quem ele era, e mais ele sabia quem era Deus, e assim ele ia caminhando, ia subindo esse degrau, ou os degraus, ia subindo essa escada, ia se tornando a semelhança de Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer conosco, para que tenhamos essa fé absoluta, uma obediência prazerosa, um amor incondicional. Segundo, que essa escada leva a uma visão profunda da razão da nossa redenção. A razão da nossa redenção. Diz o verso 9, mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Ou seja, é alguém que não tem consciência da onde ele foi tirado. Alguém que não tem consciência da escuridão que ele foi tirado, da escuridão que ele andava. Esqueceu aquilo que Cristo fez por ele. Subir essa escada aponta para aquilo que Jesus fez por nós, para a nossa salvação. E isso é algo que tem que ficar muito claro a cada dia para nós, ou melhor, consciente a cada dia para nós. Nós temos que acordar e a primeira coisa que temos que agradecer é as misericórdias de Deus que foram renovadas sobre nós. E mais um dia ali nós temos para viver nas mãos de Deus, para subir os degraus, para subir essa escada que Pedro nos aponta, que a palavra de Deus nos mostra, para que possamos ser aperfeiçoados. E assim nós vamos a cada dia também lembrando quem é Jesus e daquilo que ele fez por nós, para que possamos não só viver aquilo que Jesus quer de nós, mas também anunciar o que Jesus fez por todos e todas. Terceiro, que essa escada é o caminho que confirma a graça de Deus em nós. O verso 10 diz, portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Ou seja, nós somos escolhidos e escolhidas por Jesus, e por isso devemos andar como Jesus andou. Subir esses degraus é uma certeza do amor de Deus, da sua graça sobre nós. É a certeza de que não estamos sozinhos. É a certeza que em meio a esta pandemia, Deus está sempre do nosso lado, porque a sua graça está sempre junto de nós. Jesus nunca nos abandona, está sempre presente junto conosco. A nossa fé vai aumentando a cada dia e a cada degrau que nós vamos subindo. Quarto, que essa escada conduz à certeza de total segurança espiritual. O verso 11, ele diz assim, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subir esses degraus mostra o quanto estamos debaixo dessa graça maravilhosa, de que nada pode nos separar do amor de Deus.
porque esse amor está firmado, fundamentado no sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Portanto, nós temos essa certeza, quando estamos nessa caminhada ou nessa subida, de degrau em degrau, juntando virtude com virtude, nós vamos experimentando qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita e boa vontade do Senhor. Nós vamos crescendo espiritualmente e vamos tendo essa certeza de que no Senhor somos mais do que vencedores. Irmãos e irmãs, agora que você chegou até aqui, pare e pense na vida do homem que escreveu esse texto sagrado. O ex-pecador, melhor, o ex-pescador, Pedro, o Pedrão. Feche os olhos. Imagine a jornada desse ser simples e rude que cresceu num ambiente extremamente limitado e condicionante dos seus sonhos e das suas esperanças. O mundo de Pedro tinha apenas 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, pois são essas as medidas, as dimensões do mar da Galileia. Agora pense nesse mesmo homem no fim da vida, morrendo como um mártir, lá em Roma, não querendo morrer como Cristo morreu. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e se tornando uma das figuras mais respeitadas da igreja, da história universal. Pensou? Então me responda. O que levou o pescador sem história a se tornar um sujeito da história? E a resposta é muito simples. Pedro está nos dando, no fim da sua vida, a instrução, o ensinamento existencial mais sábia, a instrução mais sábia e prática que ele possuía. Porque para Pedro não bastava ser cristão. Pedro cria que o caminho da fé é um caminhar para cima, ou seja, que ser cristão é subir degrau a cada dia, é prosseguir sempre. Quando nós fazemos dessa jornada uma diligente, deliberada escalada espiritual, na qual os degraus são virtudes equivalentes, pares, equilibradas e complementares, e na visão dele, quem quer que ande por esse caminho terá sua entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, porque está debaixo da graça de Deus, porque está andando na dependência de Deus, porque está caminhando com Jesus. Pois somente pela graça de Deus isso é possível, subir esses degraus. Quem faz essa santificação em nós é Jesus. É o Espírito Santo, é Ele que realiza isso em nós. Santificação não é como um exercício que você faz numa academia, na qual você vai lá, você tem a disciplina de estar indo, você tem a disciplina de fazer os exercícios, de cumprir todo o circuito. Não! O crescimento espiritual, a santificação se dá pela entrega da nossa vida a Jesus, de crer que Deus existe, que Deus está conosco, que Deus nos sustenta, que Deus nos conduz no caminho correto, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E, portanto, nós vamos prosseguindo a cada dia, subindo degrau por degrau, virtude juntando com virtude, e Ele vai nos proporcionando a vitória, as condições, a capacitação para que possamos chegar lá. E assim, você terá acesso àquilo que Pedro colocou lá no início do texto que nós lemos. A sua glória, a glória de Deus e a sua bondade. De modo absoluto, você será feito, então, um coparticipante da natureza divina. Veja o privilégio que nós temos, que Deus quer nos dar. Isso se faz nesta caminhada, nesse crescimento. Não como um semideus, não é disso que eu estou falando, mas como filhos e filhas, amados e amadas de Deus, daqueles que gozam da intimidade com o Pai.
daqueles que caminham junto do Pai, daqueles que experimentam das bênçãos e da presença do Pai, daquele que tem a liberdade de falar, de abrir o coração e dizer o que está sentindo para o Pai, e daquele que a cada dia é transformado à semelhança de Jesus Cristo. Assim, subindo essa escada, nós vamos então crescendo, e nós vamos, nesse crescimento, nós vamos aprendendo com Jesus, e vamos experimentando a sua glória, sua bondade, e vamos nos tornando aí co-participante da natureza divina, que vai se consumar, claro, isso, no lar celestial, na Jerusalém celestial, aonde nós estaremos junto de Jesus, seja se formos, né, antes da vinda de Jesus, ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê capacitação sempre para isso. Que você possa realmente todo dia lembrar dessa escada e possa querer viver essas virtudes, juntando uma à outra, como pares equilibrados, não como uma melhor do que a outra, não como uma excluindo a outra, mas como pares equivalentes, para que possamos alcançar esse crescimento. Deus nos abençoe.